Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Você já parou para pensar por que que nós pedimos coisas a Deus? Nós pedimos às vezes um carro, uma casa, um emprego e não acontece? Por que que às vezes nós temos uma pessoa enferma, nós mesmos estamos enfermos, nós oramos e não vemos o milagre, não vemos as pessoas sendo curadas, outras pessoas morrem? Por que que a gente não alcança? E por que que às vezes nós oramos pedindo a Deus um milagre? Pode ser da provisão, da restauração de um casamento e de repente também não acontece. Você já parou para pensar sobre isso? Você já meditou o que é que acontece para que essas nossas petições elas não sejam alcançadas? E a palavra do Senhor nos diz que quando nós pedimos alguma coisa, em nome de Jesus, o Pai ia nos conceder. Alguma coisa está errada, não está? Mas eu vou te mostrar. Nós temos a resposta a essas perguntas no que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 21, quando os discípulos, do Senhor, seguidores do Senhor, bem da verdade, eles iam no caminho de Emaús e eles falam assim para Jesus: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, este é o terceiro dia que tais coisas sucederam. Aqui, eles estão conversando com Jesus e estão lamentando porque Jesus morreu. E eles esperavam que Jesus viesse libertá-los do poder de Roma sobre os judeus. E essas respostas têm a ver com isso daqui. Tem a ver com a expectativa errada que nós estamos das coisas. Na nossa maioria das vezes, no nosso tempo, quando nós oramos, nós estamos pedindo ao Senhor coisas. Nós estamos como aquele povo de Emaús, crendo que o Senhor vai fazer um milagre de acabar com todo o exército romano e colocar os judeus novamente como donos dos seus próprios narizes. Mas não era isso que o Senhor veio trazer. O Senhor não veio trazer para aquele povo a libertação dos romanos, mas veio trazer a libertação do domínio do inimigo, do maligno, do mal, do diabo. Veio trazer para eles a oportunidade de uma vida eterna que foi perdida lá em Adão. Então eles não conseguiam compreender, a expectativa deles estava no lugar errado. Não que eles não pensavam que Jesus pudesse fazer. Eles até criam que Jesus poderia fazer, mas quando Jesus morre, a fé vai embora. E muitas pessoas, quando pedem a Deus alguma coisa e essa coisa não acontece, a fé vai embora. Quando pede um milagre, quando perde um parente, quando perde uma oportunidade, aí começa a achar que Deus é pequeno demais, que Deus é menor do que aquilo que queria, do que aquilo que precisava. E não entende qual é o plano e o propósito de Deus para a vida dele. Nem tudo o Senhor faz como queremos na hora que queremos, porque muitas vezes nós não estamos amadurecidos suficiente para receber o que o Senhor tem para nós. Nós precisamos estar amadurecidos para poder receber. Nós precisamos estar com o coração alinhado. O que adianta a gente pegar um carro novo, um Corolla, pegamos aí um SUV qualquer, uma Land Rover, um carro top? O que adianta a gente pegar isso e colocar na mão de um menino de 12, 13 anos? O que ele vai fazer com esse carro? Nada. E se ele insistir, ele vai fazer coisas erradas, ele vai se destruir, ainda vai destruir outros. Assim é a nossa vida. Tem coisas que o Senhor não nos coloca na mão porque nós não estamos prontos para receber. E nós, às vezes, podemos estar prontos para receber. E o Senhor não coloca na nossa mão porque nós não estamos colocando a nossa fé em quem pode dar, mas nós estamos colocando toda a nossa expectativa no que queremos receber. Uma pessoa que quer um casamento, aí fica doido, apaixonado, só serve aquele marido, só serve se for aquela mulher, não serve mais ninguém, né? Só tem essa opção. E não coloca Deus em primeiro lugar, porque Deus conhece o nosso futuro. Então não sabe se é aquilo que Deus tem para ele. E não sabe se é naquele momento, às vezes pode até ser, mas o momento não é. E o Senhor, Ele sabe todas as coisas. E os planos dele, da nossa vida, são maiores e melhores do que os nossos. O que nós precisamos começar a entender é que a nossa expectativa tem que estar no lugar certo. Se esses homens aqui estivessem com sua expectativa no que Jesus ensinou, de que ele viria para salvar o mundo e que ele viria para salvar do inimigo, do diabo, do inferno, da vida eterna no inferno, se eles tivessem compreendido essa mensagem, eles não estariam frustrados. A frustração foi por estar com os olhos no lugar errado.
Que através dessa mensagem você comece a pensar quais são os seus planos, quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos, para onde você está levando a sua vida. Se você está canalizando tudo em cima do que você quer ou em cima do Deus que pode te dar no momento adequado. Não se frustre porque você não recebeu alguma coisa. Não se frustre porque você pensa que o Senhor não está te ouvindo. Ele te ouve muito mais e te conhece muito mais do que você mesmo. Por isso que ele opera no lugar certo, na hora certa, da forma certa. Não se engane, o Senhor conhece todas as coisas. Amém? Creia no Senhor somente. Abra seu coração para que Ele possa operar na sua vida, para que Ele possa abrir os seus olhos e te preparar para o melhor dele que está por vir, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.